Salve, salve, sétimo ano! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tio tá morrendo de saudade. E agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto, né? A gente tá vendo aí classificação de seres vivos, meio combinado, né, que o tio falou, que a gente ia falar um pouquinho de cada reino, tá? Então a gente já falou do reino Monera e hoje a gente vai dar continuidade aqui no reino Protoctista, né, ou reino Protista, tá bom? Tio, esse reino aqui é o reino dos organismos meio que indecisos, né? A gente não sabe que tipo de organismo é esse que está nesse reino aí, né? Eles têm características de animais, mas não são animais. Tem características de plantas, mas não são plantas, né? Então vamos ver aqui, né, quais são aqui as características desse reino, tá bom? Bom, características dos protistas. O reino protista ou protoctista, tá? Como atualmente é chamado, reúne organismos denominados algas, né, e protozoários. Então nós temos aí duas formas de vida, tá? Aqui nesse reino, né? As algas, que são organismos fotossintetizantes, tá? Ou seja, característica de vegetal, porém não são plantas, tá? E os protozoários, né, que buscam ativamente o alimento, tá? Características de animal, mas não são animais, né? E o que é que eles são? Eles são protistas, tá? Bom, todos são eucariontes, né? A célula aí já é uma célula organizada, diferente da célula das bactérias, que nós vimos que o material genético, né, da bactéria é totalmente misturado com o citoplasma, criando assim um nucleóide, né? Aqui não, aqui a célula ela tem lá a membranazinha do núcleo, a carioteca, que individualiza o material genético, impedindo que ele fique misturado com o citoplasma, como acontece nas bactérias, tá bom? Então essa é a célula eucariótica, né? A célula organizada, tá bom? Célula com núcleo individualizado. Bom, eu tenho aqui seres unicelulares nesse reino, no caso algumas espécies de algas e todos os protozoários, tá bom? E multicelulares também, no caso as macroalgas, né? As algas multicelulares, tá bom? Aqui é mostrando um protozoário, tá? Um representante aqui desse reino, certo? Uma única célula, né? E aqui é uma macroalga, né? Uma alga multicelular, tá? Que é de costume a gente encontrar nas praias, né? Em lagoas também, tá bom? Microalgas, tá? Eu tenho agora as algas unicelulares, né? Acredite, um pouquinho de água do mar, se eu pegar para analisar, eu vou encontrar aí, né, milhares de algas unicelulares, né? Uma algazinha, uma célula, tá certo? Elas fazem parte, gente, do fitoplâncton. Tio, o que é fitoplâncton, né? É o conjunto de todas essas algas unicelulares, né, que são levadas pelas correntes marítimas, né? Meio que o sabor da onda, né? O sabor das águas, né? Então, assim, tem muitos animais que ingerem uma quantidade grande de água para poder se alimentar desse fitoplâncton, né? É o caso aí do tubarão-baleia, que se alimenta de plâncton, né? Bom, o fitoplâncton, gente, ele realiza a maior parte da fotossíntese e serve de alimento para a maioria dos seres aquáticos, né? Constituindo, assim, a base da cadeia alimentar marinha ou do cícola, né? Ou seja, o fitoplâncton ele pode ser encontrado não somente na água salgada, como também na água doce, tá bom? Ao realizar a fotossíntese, as algas produzem o próprio alimento. Portanto, as algas são seres autotróficos, né? Inclusive, pessoal, a maior parte aí do oxigênio do planeta que a gente respira vem diretamente dos oceanos, produzidos aí por essas algas unicelulares, tá certo? É um número, né, incomensurável dessas algas aí, tá certo? Que fazem parte aí, né, desse fitoplâncton. Tá? O fitoplâncton ele vai alimentar o zooplâncton, que são larvas de animais microscópicos, né? Então essas larvas, o zooplâncton, vai comer as algas unicelulares, aqui no caso, do fitoplâncton. Daí um peixe pequeno vem, come o zooplâncton, um peixe grande vem, come o peixe pequeno, e por aí vai. Por isso que eles constituem a base dessa cadeia alimentar. Tá bom? Aqui é mostrando o fitoplâncton, né? Um aglomerado de vários tipos de algas unicelulares, ó,
né? Apresentam formas diversas, tá? E aqui também, ó, tá? Algas verdes unicelulares. Olha só como elas são bonitas, né? Bom, vamos ver aqui um pouquinho o que é, né, esse fitoplâncton, esse plâncton, né? De outro planeta, mas felizmente estão neste aqui mesmo. Muitos eram desconhecidos até esta expedição cruzar os oceanos. A escuna Tara viajou durante mais de 3 anos recolhendo vida marinha. Agora saíram os primeiros resultados. 35.000 espécies de bactérias, 5.000 vírus e 150.000 plantas e criaturas que só têm uma célula. O nome desse universo microscópico é plâncton. Eles representam 90% dos seres vivos dos oceanos e são a base alimentar dos mares. Servem de comida para animais maiores. Além disso, produzem metade do oxigênio que respiramos. Se mexer com eles, mexe com o mundo. A principal descoberta dos pesquisadores até agora foi que o aquecimento dos oceanos pode extinguir algumas espécies de plânctons e fazer outras migrarem para locais mais frios ou quentes, provocando um enorme desequilíbrio. Se esses plânctons tiverem um papel relevante na cadeia alimentar ou uma função importante, as consequências vão ser muito sérias, diz o chefe da pesquisa. A descoberta também cria oportunidades, como diz este brasileiro que participa do projeto. Há ainda muito que explorar, muito que descobrir, inclusive para novos tipos de produção de energia, a partir de algas, microalgas, novos tipos de remédios, de medicamentos e mesmo de alimentos novos para o ser humano. Olha só aí, hein? A importância que tem aí, né, o fitoplâncton para o planeta, tá? Bom, algumas microalgas, né, no caso aqui os dinoflagelados, tá certo? Que também, né, no caso algas microscópicas, em superreprodução podem ser perigosas, pois liberam substâncias tóxicas que envenenam peixes e outros animais, tá? É um fenômeno conhecido, pessoal, como maré vermelha, certo? A superpopulação desses dinoflagelados aqui, tá certo? Acaba que eles ficam liberando substâncias, né, tóxicas na água, né, e muitos peixes acabam morrendo aí, envenenados, tá? Olha só como é que fica aqui a coloração da água. Isso aqui é muito comum acontecer em mares aqui, no caso, cheios de algas do tipo dinoflagelados, ok? E as macroalgas, tio? Vamos lá. As algas multicelulares, aquelas que a gente consegue ver lá, né, pegar no mar e tal, né? Eu tenho 3 tipos aqui. Chamamos as algas verdes, as clorofícias, que também podem ser unicelulares, tá? Existem alguns casos aqui de algas verdes unicelulares e algas verdes multicelulares. As algas pardas ou marrons, as feofícias, e as algas vermelhas, as rodofícias, né? As algas verdes, né, muito conhecidas aí também na água doce, tá certo? Principalmente os alfaces do mar, como são conhecidos, né? Aqui no caso, uma clorofícia, né, muito bonita. As algas pardas ou marrons, as feofícias, né, algas aqui que crescem, né, e vão se agrupando, dando aquele aspecto gigantesco, tá? São conhecidos como florestas submersas, e os mergulhadores, quando estão lá, eles acabam se enrolando nessas algas, né, quando estão lá explorando, tá, o oceano. E as algas vermelhas, as rodofícias, aqui, muito conhecidas aqui, principalmente na culinária japonesa, porque elas são utilizadas aqui para enrolar aqueles hots, né, para quem gosta de comer sushi, tá certo? A gente tem aí a alga vermelha, né, que é muito utilizada aí na confecção dessa comida, tá? Bom, os protozoários, organismos unicelulares, totalmente, tá? Um protozoário, uma célula, assim também como as bactérias, ok? E são heterotróficos, tá? Ou seja, eles buscam ativamente partículas de nutrientes para englobar e se alimentar, tá certo? Algumas espécies são parasitas e podem causar doenças em seres humanos, como por exemplo a ameba, né? A ameba é aquele protozoáriozinho que causa diarreia, né? Exatamente, né? Aquelas diarreia fininha e tudo mais, quando você tem amebíase, tá? Que no caso é uma doença causada por ameba, né? Pessoal aí que tem que lavar bem os alimentos, lavar as mãos, evitar lá comer coisas com água suja e tudo mais, para que não possa pegar esse protozoário aqui,
tá bom? As doenças causadas por protozoários são chamadas protozooses, tá certo? E nós temos aqui vários exemplos, né? Como a amebise, já foi citado, a malária, tá certo? Que é conhecida como a febre dos piratas, né? A leishmaniose, que vai dar origem ao calazar, muito conhecido também, e a doença de Chagas, né? Que é a famosa doença lá do barbeiro, né? O inseto lá que pica as pessoas no rosto e passa o protozoário ao picar para chupar o sangue, né? O protozoário aqui conhecido como Trypanosoma cruzi, tá certo? Então as pessoas aqui acabam morrendo de coração crescido, né? As pessoas que pegam doença de Chagas. Então, gente, existe aqui um grupo aqui de protozoários muito perigosos, tá certo? Que causam realmente, que são parasitas e que causam doenças nas pessoas, tá bom? Muito cuidado aí. Vamos ver aqui um outro videozinho, né? Mostrando aqui uma ameba, certo? Como é que a ameba faz para se locomover. Olha só que interessante, ó. Note que a ameba ela cria pseudópodes, falsos pés, ó, que fazem com que ela vá se esticando e assim conseguir se movimentar, tá? Observe que ela englobou aqui uma partícula, ó. Ela captura essa partícula para poder se alimentar dessa partícula, tá? Legal, né? E a reprodução dos protistas, tio? Vamos lá. Né? Eles podem se reproduzir, né, assexuadamente como sexuadamente. A reprodução assexuada do reino protista, né, a gente tem aqui a divisão binária, quando uma única célula se divide em duas, tá certo? É o caso aqui que está acontecendo com esse protozoário aqui, ó, tá? Ou essa alga também, né? Pode acontecer tanto em protozoários como em algas, tá? Observa aqui, ó, que ele está se dividindo em dois aqui, ó. No caso aqui nós temos uma alga do tipo euglena, tá? A euglena, certo? Que é uma alga unicelular, ela apresenta um flagelo, tá? Que facilita também aí a sua locomoção e ela acaba, ó, se dividindo em duas. Ou seja, uma única euglena se divide em duas, dando origem a duas células, tá certo? Esse tipo de reprodução assexuada ocorre em protistas unicelulares exclusivamente, tá? Como microalgas e protozoários. E a reprodução sexuada eu vou encontrar em macroalgas, né? Ela vai ter lá uma fase da sua reprodução assexuada, mas a outra fase ela vai ser totalmente sexuada, tá bom? E aí, galerinha, até a próxima, tá? Um abraço do tio. Valeu!